Mateus, capítulo de número 13, de versículo 10 em diante. Mateus, capítulo 13, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Podeis tomar assento. Jesus estava diante dos seus discípulos e, como de praxe, uma multidão o cercava. E Jesus então começa a ensinar por parábolas, a falar por parábolas. E os discípulos lhe perguntam por que está falando a esse povo por parábola. Por que está dizendo a eles por parábolas? E Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O que é mistério? Mistério é algo que está oculto e só se vê quando é revelado. Algo que ainda é um mistério e só tomamos conhecimento quando ele é revelado. Então Jesus estava dizendo: olha, eu tenho que falar por parábolas, porque para vocês tudo está sendo revelado, tudo está sendo visto, mas para eles tudo está em oculto, porque para eles é um mistério, e por isso falo em parábolas. Jesus disse: eles ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja. Não é que não há quem pregue, não há quem ensine, é que os ouvidos e os olhos estão fechados. E as pessoas estão caminhando e não conseguem entender o reino de Deus. No versículo 16 ele diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Assim Jesus apresentava um problema a esse povo. Qual era o problema desse povo? Porque esse povo estava tão disperso,
Esse povo teria que ouvir alguma historinha, olha isto, parece com aquilo, para que eles pudessem ter um mínimo de entendimento. Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, no versículo 8, ele diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Nós estamos vivendo um tempo de confusão. As pessoas, elas não estão compreendendo o Evangelho, não estão compreendendo o reino, e por isso são levados de um lado para outro. As pessoas não compreendem a palavra da fé. A palavra da fé, ela tem que entrar em nosso coração. Com o coração se crê. Muitas pessoas ouvem, mas não entendem, carecem de entendimento. Versículo 15, ele diz, compreenda com o seu coração. Para que esse povo compreenda com o seu coração. E se converta, e eu os cure. Se não tiver entendimento, se não conhecer o reino de Deus, não haverá cura para o mal da humanidade. Estão tendo um privilégio que os profetas e justos nunca tiveram. Jesus diz aos seus discípulos, a todo o povo que ele está, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos profetas que viveram antes de Jesus gostariam de ver os dias de Jesus. Abraão disse, eu gostaria de ver. E a palavra disse, e Abraão viu. Pela fé, Abraão viu o nascimento de Cristo. Mas nós que já estamos vivenciando a história, que vimos, ouvimos, que temos a palavra escrita, que podemos ouvir, podemos tirar proveito dessa palavra, não estamos tendo proveito dela. Então Jesus diz assim no versículo 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Escutai-vos, pois. Esse pois significa, olha, eu vou trazer para vocês a solução. O que significa pois? É a solução para o problema. Como resolver um problema que nós não estamos tendo entendimento e não estamos compreendendo o que estamos sendo ensinados. Por que a igreja, ela não compreende o momento que ela está vivendo? Por que a igreja não compreende que o momento é de busca, o momento é de oração, o momento não é estar nas suas casas estucadas, mas servindo a Deus, buscando a Deus, porque a perseguição, ela está batendo a porta e nós estamos dormindo. Estamos todos adormecidos, esperando algo acontecer. Então a palavra do nosso Senhor Jesus vem, olha, eu vou dar a solução para vocês. A solução é no versículo de número 23, ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Esse aqui é a solução, é a terra boa, a terra que ouve, a terra que vê, e a terra que começa a germinar, começa a produzir. Versículo 19, ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho.
Nós ainda estamos no caminho da salvação. A palavra está sendo semeada, a palavra está sendo lançada, e muitos estão sendo roubados. Muitas palavras que estão sendo lançadas, elas não produzem efeito. Por que que o povo está frio? Por que que o povo está cabisbaixo? Por que que o povo não corresponde à expectativa da palavra? Porque está sendo roubado. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Muitas pessoas receberam boas palavras, muitas pessoas receberam bons ensinamentos, mas não produz, não germina. O primeiro problema qual é? Ouvir e não entender. A palavra do reino, ela está sendo semeada. Satanás vem e rouba. Há um ruído de comunicação. Se não entender, vai se perder. Pode lançar a melhor palavra, pode se preparar para semear a melhor palavra, mas o problema está no ouvir e no ver. A mensagem não é milagres, curas, não é Cristo, a mensagem é o reino. Muitas pessoas pensam que a mensagem é curas. Muitas pessoas pensam que a mensagem é Cristo. Não, a mensagem é o reino. Venha a nós o teu reino. E muitas pessoas hoje pensam que é milagres. É milagres. Estão correndo atrás de milagres. Estão ainda em filas de milagres. Ou já se decepcionaram com as filas de milagre. O pior que está acontecendo hoje é que muitas pessoas já se decepcionaram com as filas de milagre. E aí nem as filas de milagre atraem mais. Nos dias de Jesus, era uma multiplicação de pães. Chega um dia que chega gente com sacola e Jesus diz: olha, vocês vêm a mim por causa do pão? Mesmo Jesus, ele já falava sobre isso. Há um povo que só vem por causa do pão, só vem por causa do milagre. Eu tenho muito mais a dar. Era isso que Jesus queria transmitir. Então, não tem raiz, não está profunda. Versículo 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Chegada a perseguição, chegada a angústia. Nós estamos vivendo 2 anos de angústia, de aperto. Parece que não vai sair, parece que não vai acabar. Quando pensa que vai liberar, vem outra historinha, vem outra coisinha. É uma angústia que estamos vivendo nesses últimos tempos. E perseguição por causa da palavra. Aquele que pregar a verdadeira palavra vai ser perseguido. Aquele que crê na verdadeira palavra vai ser perseguido. Mas a igreja não está entendendo porque não está ouvindo. A igreja não está compreendendo que o tempo é de buscar ao Senhor, é sair da sua casa, vir, orar, se reunir, congregar, buscar em Deus, buscar forças. Medite se não entender, será abalado. O que diz a palavra? Se você não compreender, se você não entender, você será abalado. Muitas pessoas ficam na superfície. Eu sempre digo que o evangelho que nós temos no Brasil é um evangelho superficial. É um evangelho de me dar. Se Deus não me dá, eu não sirvo mais. Se Deus não abençoar, eu não busco mais. É um evangelho superficial. Os verdadeiros cristãos, eles sofreram perseguição, entraram em angústia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e só se vence aflições com fé. E a fé vem no quê? Como vem a fé? Pelo ouvir. Mas se a palavra está sendo semeada, e o inimigo vem, arrebata, rouba, por isso que a pessoa vem no domingo, e na semana ela já fica desanimada, porque o inimigo rouba.
ela recebe uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas vem os problemas e o inimigo rouba. Ela fica um domingo sem vir à igreja, ela já perde totalmente a força. Totalmente. Ela não tem mais força de voltar, não tem mais força de se levantar. Então, parábola é o exemplo. O reino não é um lugar onde nós vamos. Venha a nós o teu reino. É um estilo de vida, é uma maneira de crer, é uma maneira de ser. Jesus não disse, olha, vamos ali. Jesus disse, venha a nós o teu reino. O evangelho não é dons espirituais. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios que nenhum dom faltava para eles. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 5 em diante, ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, e toda a palavra, em toda palavra e em todo conhecimento, como testemunho de Cristo, foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom falta para a igreja. Os dons é o Espírito Santo que dá conforme a nossa necessidade. Mas dá para quê? Para o crescimento da obra, crescimento da igreja, e não para vaidades pessoais. Mas esse mesmo povo, que o apóstolo Paulo diz que eles eram ricos, que estavam enriquecidos em toda a palavra do conhecimento, de maneira que não faltava nenhum dom a eles, este mesmo povo, eles tinham uma necessidade de amadurecer, de crescer. O apóstolo volta a conversar com eles e diz, capítulo 3, e eu, irmãos, vos não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventuras carnais, e andais segundo os homens. A mesma igreja que Paulo diz que ela estava enriquecida, que tinha muitos dons, ele diz, olha, eu tive que diminuir o nível de pregação com vocês, eu tive que diminuir o nível de ensinamento, porque vocês não estão maduros. Quando que a igreja no Brasil vai amadurecer? Quando nós vamos amadurecer a ponto de entender o reino de Deus, a ponto de entender que dons não são escada de sucesso, né? Muitas vezes, os dons são uma escada de sucesso, para produzir hierarquia. Não, os dons geram trabalho no reino. Por que o Espírito de Deus, Ele nos dá dons para que a igreja cresça, para que avance. Uns Ele deu para apóstolos, outro para pastores, outro evangelistas, outros dons de socorro. Tudo isso dentro da igreja para que trabalhamos com um corpo. Todos têm uma responsabilidade diante do reino. Muitas pessoas acham que o reino só vai lhe dar coisas boas, não vai ter trabalho, não tem responsabilidade. Quando eu achar que eu devo participar do reino, eu participo. Quando eu achar que eu devo ir louvar a Deus, eu vou louvar a Deus. Não, se quer fazer parte do reino, tem responsabilidade. Temos uma chamada. Deus, desde que Deus é Deus, Ele é Rei. Muitas vezes falamos Senhor, mas se Ele é Senhor, onde está a nossa obediência? Onde está a nossa dedicação? Se Deus é Deus e Ele reina sobre todos, onde nós nos colocamos nesse reino? Para que o reino funcione, depende de duas coisas.
Não pode haver reino sem responsabilidade. Nós não podemos implantar o reino de Deus aqui nessa região se os membros da igreja não têm responsabilidade. Se não puxa para si uma responsabilidade. Eu preciso evangelizar, eu preciso buscar vidas, eu preciso falar de Jesus, eu preciso ganhar a minha casa, eu preciso mudar de vida. Deus criou Adão e colocou ele aonde? Quartel-general do inimigo na terra. Por que Deus cria Adão e Eva e coloca na terra? Porque aqui estava o anjo caído. E Deus não tem um lugar onde ele não domine. Deus não tem um lugar onde ele não seja rei. Ele colocou Adão e Eva como embaixadores para representar o seu reino. O que a igreja está representando nesses últimos dias? O medo. Nós estamos medrosos, não temos força de orar, não damos crédito à palavra. Quando chegamos para ouvir a palavra, o inimigo rouba a palavra, saímos alegres com a palavra de vitória, logo na segunda-feira o inimigo já roubou. Estamos angustiados, estamos medrosos novamente. O que Deus espera da igreja? A criação do homem é a solução do caos. Quando Deus criou o homem, criou para trazer solução ao caos. Era trevas, era perdição. Deus colocou o homem para trazer o seu reino. Porque Deus estabeleceu a sua igreja através de nós, para ficarmos na nossa casa escondidos, amedrontados, temerosos, ou ganhar almas, ou saber que a volta de Cristo está muito próxima, saber que não há tempo a se perder, que nós temos que ganhar vidas, temos que falar em tempo e em fora de tempo, temos que evangelizar, principalmente os nossos familiares. A igreja, ela tem potencial de restaurar e tornar o problema em vitória. A igreja, ela foi chamada para restaurar, para trazer bênçãos sobre o país, sobre a nação. E muitas vezes nós estamos amedrontados, tímidos, envergonhados, aceitando tudo aquilo que o inimigo está dizendo, está falando. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que o Espírito de Deus está fazendo? Ele dá dons, repartindo. Cada um tem um dom, e recebendo esses dons nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidades para pregar o Evangelho, formar a igreja, tornar a igreja forte, ser uma igreja forte. Mas se nós não entendemos a palavra, se nós não recebemos a palavra com fé em nosso coração, o inimigo, ele nos faz escravo. Deus nos dá dons no reino, e no reino é algo que está sobre todos. O reino de Deus está sobre todos nós. Nós somos seus fiéis, nós somos seus escudeiros, nós estamos para levar a palavra. Seja qual for a sua função, no dom que Deus te entregou, você tem que funcionar. Se Deus te chamou para cantar, tem que funcionar cantando. Se Deus te chamou você para ensinar crianças, tem que funcionar ensinando crianças. Se Deus te chamou para evangelização, tem que funcionar na evangelização. Socorro.
Aonde Deus te chamou, você tem que funcionar. Se você falta, a igreja está desprovida. Temos que começar a orar para Deus levantar outros no teu lugar. Temos que começar a orar para que Deus desperte pessoas. Mas se Deus te deu o dom de cantar, venha cantar. Venha louvar a Deus. Se Deus te deu o dom de pregar, venha pregar. Deus reina sobre Adão. Adão cuida e administra. O que Deus ordenou para Adão? Adão, aqui está o jardim. A tua função, Adão, é administrar. Você vai gerenciar. Então vai estar até que obedeça. Então a primeira chamada é responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus, que o Espírito Santo tem nos dado. Não é tempo de ficar nas suas casas estucadas. O que disse o profeta quando o povo saiu lá da Babilônia e se acomodou. Não ia mais ao templo, não construía, não queria fazer mais nada. O profeta se levanta e diz: não é tempo de estar-vos nas vossas casas estucadas. Haverá dias de terror e muitos estão desapercebidos. Muitos não estão percebendo as artimanhas do inimigo. Então é necessário o quê? Obediência. Como é que nós vamos vencer o mal? Obedecendo. E para quem nós vamos olhar para obedecer? O primeiro Adão, ele perdeu sua função porque ele desobedeceu. Porque Adão foi colocado fora do paraíso pela desobediência. E o Pai envia o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai vencer como? Pela obediência. Pela obediência. Então o primeiro ponto que a igreja deve buscar é a responsabilidade com a sua chamada. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para honrar ao Senhor. Eu fui chamado para mudar esta nação. Eu fui chamado para ganhar os meus familiares, a minha casa. Eu fui chamado para ser bom exemplo. Então a responsabilidade. O segundo ponto que a palavra nos chama é obediência. Com o primeiro homem, nós sabemos que não podemos olhar para ele. Perdeu. Muitos estão perdendo a sua casa, a sua família, os seus dons, por falta de responsabilidade. Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Maldito o que faz a obra de Deus com negligência. Adão foi assim, perdeu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 9 diz: qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, mas orações e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é este? Jesus. Ainda que orou, ainda que suplicou, pediu para que o livrasse da morte, foi ouvido quanto àquilo que ele temia. O Pai ouviu, mas ele disse: não faça a minha vontade, faça a tua. A obediência. O que está dizendo aqui agora, Pai, não é a minha vontade. Se fosse possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a sua. E aí, versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu
a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo sendo filho, obedeceu. Se o povo não obedece, não há reino de Deus. Nós não trazemos o reino. Estamos fragmentados, estamos amedrontados, estamos sendo dominados por espíritos de humanismo e não obedecendo a palavra, não buscando a palavra. Estamos ouvindo o que o inimigo nos dita, o que o inimigo nos ensina, o que o inimigo diz. Damos mais crédito ao que o inimigo diz do que a palavra de Deus. Estamos sendo desobedientes. Paramos de fazer, paramos de buscar, paramos de orar, paramos de ter fé, paramos de orar, porque estamos na desobediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 48. Diz assim a palavra, no versículo 17, 16 em diante. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo, desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem de ti, das tuas entranhas, como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu seu servo Jacó, e não tinham sede, quando os levava pelo deserto, fez de correr a água da rocha, fendeu a rocha, e as águas correram, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. O que a igreja está faltando? Senhor, nos ensine o que é útil. O que precisamos nesses dias? Aprender o que é útil. O que é útil nesses dias? Aprender a palavra do Senhor. Como viver no reino, tendo responsabilidade pela chamada. O Senhor te chamou, você tem uma responsabilidade. O Senhor te salvou, você tem uma responsabilidade. Não podemos apenas dizer, somos 40 milhões de brasileiros evangélicos. Sem responsabilidade, não somos nada e seremos envergonhados. Segundo ponto, obediência. Sem responsabilidade e obediência, ouvir e ver. É o que nós temos que buscar. Jesus dá explicação no que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? Estamos comendo joio por trigo. Versículo 38 do capítulo 13 de Mateus, ele diz exatamente o que está acontecendo hoje. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Jesus está dizendo que o maligno, ele foi semeado junto com o trigo. E quantas vezes nós estamos comendo o alimento do joio ao invés do trigo?
Por que estamos num tempo de sonolência? Comemos joio durante muito tempo. O joio, ele dá náusea e dá sonolência. As pessoas estão enjoadas da palavra, as pessoas estão sonolentas, não conseguem mais ouvir a palavra. Exatamente por quê? Porque o inimigo veio no campo e semeou o joio. Mas é um tempo de ouvir a palavra de Deus. É um tempo de sairmos dessa situação. É um tempo de buscarmos a presença de Deus. É um tempo de clamarmos para que Deus, Ele mude a situação. Versículo 43, ele diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é a palavra? Aqueles que se manterem justos, aqueles que não abrirem mão da sua responsabilidade, aqueles que continuarem obedecendo. Será um tempo de terror, será um tempo de perseguição. Muitas vezes os pastores não estão pregando, mas eu tenho ouvido padres ensinando o povo, dizendo: não vai ser mais possível ter Bíblia. E os pastores estão fazendo movimento para mudar a Bíblia. E padres estão dizendo: vai chegar um tempo que a Bíblia vai ser proibida de ser ministrada. Você vai esperar esse tempo? Ou vai parar, ouvir e perceber que você tem uma responsabilidade com o reino de Deus? Nós estamos numa guerra espiritual. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar. Nós temos que nos fortalecer das armas espirituais, o escudo da fé, e se levantar, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Os dias são de trevas. E sem querer, o crente cai. Sem querer. Mesmo não querendo, aquele que tinha fé, perde a fé. Aquele que pensava em servir a Deus, não serve mais. Então é um tempo de buscar. É um tempo de obediência. Ouvir a palavra do Senhor. É um tempo para que Deus venha abrir os nossos ouvidos. Qual é a oração da igreja hoje? Senhor, abra os meus ouvidos. Abra o meu entendimento. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é lutas políticas. A igreja vai para um lado de lutas políticas, dividindo a igreja. Não é tempo de discutirmos sobre políticas. É um tempo de dobrarmos o nosso joelho. É um tempo de pedirmos misericórdia. É um tempo de orarmos pela nossa nação. É um tempo de clamar. Não é um tempo de, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano. Não importa quem entrar, no sistema que está, vem a bancarrota. Ou a igreja se posiciona, ou o Brasil, com todo o campo que ele tem, vai ter gente passando fome. É um tempo de opressão. É um tempo de misérias. Você que tem uma grande casa, vai colocar casas à venda. É tempo de acordar. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de trevas, de guerras. O inimigo está solto. O inimigo está solto. O único que tem poder sobre o inimigo é a igreja. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas só somos igreja com todos os dons reunidos. A igreja é um corpo. Se você não vem, o teu lugar está vago. Se você não tem responsabilidade, o teu lugar está vago. Se você não se posiciona, você está permitindo que irmãos sejam mortos. É um tempo de se levantar. É um tempo de buscar a presença do Senhor. É um tempo de pedirmos perdão. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
eu sararei a sua terra. É a única saída. É um tempo de buscarmos ao Senhor. É um tempo de clamarmos. É um tempo de, não é tempo de milagres. Aí eu vou aqui porque tem milagre, vou lá porque tem milagre. Você não precisa de milagres. Você precisa obedecer a Deus. Você tem responsabilidades. Fale com Deus essa noite. Deus vai preparar pessoas nesse lugar. Se coloque de pé. Senhor, estamos revoltados, Senhor, contra essa situação. Senhor, temos nos levantado, Senhor, como uma situação de vergonha que está sobre a nossa nação. Senhor, olhe para a oração desse lugar. Senhor, eu busco em Ti, Senhor. Levanta, Senhor, das pedras aqueles que Te louvam. Porque se aqueles que deveriam Te louvar não querem Te louvar, levante das pedras um povo, Pai. Mas a Tua palavra não deixará de ser ministrada. O Teu reino não deixará de ser trazido a este lugar. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tem um povo que ouve, mas não escuta. Tem um povo que vê, mas não vê. Senhor, tira, Senhor, as escamas dos olhos. Tira os comichões dos ouvidos. Senhor, é um tempo de orar. O país está em desespero. Famílias estão desesperadas. Senhor, ministro da economia não sabe o que faz. Senhor, e o único que tem um poderio para mudar, para trazer a paz sobre a nação, chama-se igreja. E como igreja nós não podemos sermos negligentes. E como igreja eu não posso ser desobediente. E como igreja eu não posso ser irresponsável. E como igreja eu não posso estar na minha casa estucada, enquanto a obra está para ser feita. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo agora, Pai. Senhor, tira as escamas. Tira, Senhor, os tampões dos ouvidos. Abre, Senhor, agora. Entra neste momento, Senhor, nos lares. Aqueles que são seus. Senhor, levanta. Levanta. É um tempo de levantar os seus. Senhor, é o que nós Te pedimos. E Te agradecemos. Senhor, nos tome pelas Suas mãos. Nos coloque de pé. Não nos deixe prostrados. Nos faça caminhar. Senhor, é o que nós Te pedimos. E Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.